A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na 27ª semana do Tempo Comum, 9 de outubro de 2024. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra desta quarta-feira, temos na primeira leitura o texto da carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 1 ao 2, e dos 7 ao versículo 14. O salmo responsorial será o Salmo 116, o menor de todos os 150 salmos, tendo seu texto dividido em 2 estrofes, e entre elas o refrão: Ide por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. O Evangelho será o de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. No texto da primeira leitura, encontramos Paulo descrevendo o seu encontro com os apóstolos em Jerusalém. 14 anos depois do acontecimento de Damasco, e tendo já passado 3 anos de certo retiro preparatório na Arábia e andado na Síria e na Cilícia, Paulo vai a Jerusalém conhecer aqueles que são tidos como as colunas da fé da igreja: Pedro, Tiago e João. E prefere dizer a eles que anunciava o Evangelho aos pagãos, como de fato era verdade, destemidamente. Eles perceberam, porém, que o Evangelho aos pagãos o Senhor havia confiado a Paulo, e aos judeus a Pedro, Tiago e João. Desta maneira, ficou mais fácil entender o caráter missionário da vida de Paulo, missionário de Jesus Cristo. Ocorre então que Paulo volta para Antioquia e um dia encontrou-se lá também com Pedro. Pedro, porém, cometeu um ato dissimulado. Os judeus que haveriam de se tornar cristãos, eles viviam ainda as regras da antiga aliança e, portanto, da lei mosaica, os códigos da lei. E por isso não comiam certos alimentos, enfim. Os pagãos não tinham isso, mas os judeus queriam que os pagãos vivessem como judeus, para depois viverem como cristãos. Para Paulo não precisa desta mediação. Um pagão pode se tornar cristão acolhendo o Evangelho de Cristo Jesus e crendo nele e passando pelo batismo. Basta isso. Mas Paulo flagrou Pedro num ato desonesto. Lá em Antioquia, ele estava tranquilo até que chegaram de Jerusalém pessoas da comunidade judaica, cristã, de Tiago, que era o bispo de Jerusalém, o responsável da igreja ali. Então, ele estava muito bem vivendo com os pagãos e fazendo os atos dos pagãos, mas quando os de Jerusalém chegaram, de repente ele se afastou dos pagãos e se comportava de uma maneira que merecia censura. Então, Paulo esbravejou contra Pedro e disse: olha, se tu que és judeu vives como pagão e não como judeu, como tu podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? É a velha história da incoerência, da vida dupla, da vida escondida, lá onde a gente prega aos outros aquilo que não vive, exige dos outros aquilo que faz em sigilo,
esconde a verdadeira identidade para aparecer algo que não é. Nós queremos impor e confeccionar e apresentar um eu ideal, quando o eu real de cada um de nós é bem outro. Paulo não suporta esta ambivalência, esta ambiguidade, esta duplicidade. É incoerência e, portanto, digna de censura. Bom mesmo é a gente ser o mesmo em todo lugar, cônscio até das próprias fragilidades, mas sem exigir dos outros aquilo que eu sei, que eu não vou praticar, não consigo, e talvez não fosse nem tanto interessante e urgente assim. Bom é a gente ter tolerância com os outros, saber conviver e esperar a hora certa, a hora de Deus, para que as coisas e as pessoas mudem e melhorem. É preciso ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A conversão será obra do Espírito em cada um de nós. O papel do missionário é o de propor, também por uma vida convertida, mas antes de tudo, propor com a voz, pregar, para que haja quem acredite. No Evangelho, Jesus é interpelado pelos seus discípulos que lhe pedem para que lhes ensine a rezar. E Jesus coloca 5 pedidos diante deles ao Pai. Começa a oração de Jesus com o nome do Pai. Abba, Pai. Santificado seja o teu nome, primeiro. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, dá-nos a cada dia o pão que precisamos. Quarto, perdoa nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Quinto, não nos deixes cair em tentação. Ao Pai, Jesus pede o essencial, apresenta o que é fundamental, não multiplica palavras, não defende territórios, não levanta bandeiras. Jesus não quer aparecer diante do Pai como um orante inveterado e bem-sucedido na sua retórica. Não precisa disso. O Pai e Ele são um só, e se entendem, se amam, se sabem. Nós também queremos ser um só em Cristo Jesus e ter o Senhor que nos conhece muito presente em nossa vida e a nossa vida presente à sua. Que a nossa oração não maquie, não engane ninguém, não esconda nada. Nossa oração não seja subterfúgio e aparência. Nosso jeito de rezar, nossas celebrações, nosso rosário, nossa adoração, nosso silêncio, nossa presença diante do Santíssimo, da Virgem Maria, sejam expressão de nós mesmos, frágeis, pequenos, necessitados, sedentos, carentes, alegres, confiantes, entregues. Sim, estas são as atitudes que mais agradam a Deus. Estas são as atitudes de Maria, dos mártires, dos santos, das santas. Sim, dos beatos. Isso é que importa. Que Nosso Senhor, neste mês missionário, no mês da sinodalidade, no mês da sessão conclusiva do Sínodo em Roma, com tanta riqueza e graça, nos assista, nos ouça, nos inspire. A todos uma quarta-feira feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.